Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal e fundador lá do Instagram também, CleanVest. Acompanha a gente, conteúdo denso, diário e de qualidade que a gente traz por lá também, então vale a pena acompanhar a gente, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o IRDM, já estamos aqui na tela do computador para de fato falar sobre o fundo. Como que vai ser dividido o vídeo de hoje? Primeiro, estratégia e portfólio do fundo, tá? Por mais que a gente tenha outros vídeos aqui do IRDM, a gente vai passar brevemente pela estratégia e pelo portfólio. Depois, falar as informações principais sobre a nova emissão desse fundo. É um fundo que já fez bastante emissões nesse ano de 2021 e vai estar agora na sua última emissão do ano. E no final, eu vou falar a minha opinião sobre o fundo, por que eu tenho esse fundo imobiliário e por que eu acredito que ele está aí num bom patamar de preço e num bom momento nos últimos dias e nas últimas semanas, tá bom? Então, se fizer sentido para você, fica até o final, o conteúdo vai ser bastante interessante. Vamos lá, sem mais enrolação. Fundo IRDM11 é um fundo gerido pela Iridium, tá bom? Uma das melhores gestoras do mercado. Eu estou aqui no relatório de outubro, junto com a Irim agora também, que é outro fundo imobiliário recente da Iridium. Eles fazem uma gestão assim que é impecável, gente. A gente costuma dizer que realmente o IRDM11 é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa no quesito performance e gestão. É realmente de muita qualidade. Bom, o fundo ele é gerido pela Iridium, já falei para vocês, o fundo é de papel, majoritariamente de papel. Você pode dizer, não, mas é um fundo híbrido, porque tem algumas outras estratégias. Beleza, a gente vai passar por essas estratégias, de fato existem, mas ele é majoritariamente um fundo de papel, um fundo de recebível imobiliário, ok? Taxa de administração em linha com o que é aplicado no mercado, 0,17 de administração, 0,83 de gestão, então é um fundo aí, nem tem mais espaço, né, gente, para taxas absurdas, então realmente a gente vai encontrar em linha sempre. Ó, a distribuição de outubro, né, que foi pago ontem, na verdade, em novembro, basicamente foi de 1,36 centavos por cota, tá bom? Isso representou aí 345,10% do CDI. Esse 1,36 centavos por cota foi um rendimento bastante interessante, só ficou abaixo de dezembro de 2020, tá? Então realmente dos últimos rendimentos do IRDM foi um dos maiores, representou 1,41% ao mês, muito interessante. E o retorno dos últimos 12 meses, né, o dividend yield, de 15,28%. Isso mesmo, o fundo aí entregou bastante valor ao cotista no último ano, 15,28%, muito pelo período de inflação, muito pela estratégia que o fundo tem de indexação, tá bom? É um fundo bastante interessante que a gente vai começar a entender um pouco mais a sua indexação, o seu portfólio, a sua estratégia. Se para você fez sentido até agora, esse vídeo é feito com muito carinho, tá, gente? Então já peço encarecidamente, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer e alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo, tá? Não precisa fazer agora. Se você chegar até o final desse vídeo e realmente ter agregado valor a você, você vai lá e se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sempre, tá? Aqui é só uma lâmina do fundo, gente, a gente já consegue observar uma lâmina bastante grande, tá? Mais de 100 ativos em portfólio, em CRIs. Isso é um portfólio que a gente considera absurdamente robusto, tá? A gente tem bons fundos imobiliários aí no mercado de CRIs que tem 20, 30, 40 certificados, né? 40 CRIs, 40 papéis, e aqui a gente tem 100, mais de 100, então é realmente bem robusto. Um fundo soberano tesouro aqui é caixa, tá? Então vamos lá para os outros. O CRI aqui, que representa a maior parcela do patrimônio do fundo, é 2,70, vou aumentar aqui para vocês verem, ó, 2,70. Então, para vocês entenderem a diversificação que o fundo tem, que um CRI só não depende tanto, o patrimônio do fundo não depende tanto desse CRI, isso mostra uma diversificação muito interessante. Tá bom? Depois a gente vai passar pela taxa de aquisição média, mas basicamente indexação é por IPCA e a gente vai entender mais isso, tá? Mas essa lâmina já traz para você essa ideia de diversificação. Um fundo tem muito no seu portfólio e nenhum CRI representa mais do que 2,70%. Isso é muito interessante na minha opinião.
tá bom? Passando aqui mais para baixo, a gente vai passar por algumas informações também, ó. Aqui temos a carteira de fundo imobiliário. Então, eu nem te expliquei, mas você já viu que tem CRIs, que tem aqui fundos imobiliários também, DEVA 11, HCTR, TORD 11, Risa Terrais, aquela de terras agrícolas, VSLH 11, XPPR de lajes corporativas, temos Canip, temos XPSF, um fundo de fundo. Então a gente tem, ó, vou até aumentar um pouco para vocês verem o portfólio aqui. Então a gente também tem essa estratégia de fundo de fundo, tá? Então, por isso que eu comentei com vocês no início que o fundo ele tem uma pegada híbrida, tá? Por mais que seja majoritariamente um fundo de papel. Aqui a gente já consegue entender melhor. Primeiro, distribuição por ativo. Como é que funciona, Vinícius? 58,38% é CRI. Mas o fundo tem aumentado parcela também em fundos imobiliários, tá? Então ele tem essa pegada de FOF também. Eu, Vinícius, aqui eu faço uma ressalva, eu, Vinícius, particularmente, gosto bastante dessa estratégia. Tudo bem que agora a gente passa por uma pressão nos fundos imobiliários e não haja tanto espaço para ganho de capital. Mas pensa comigo, se você tem essa parcela num fundo de papel, esse fundo consegue participar de emissões. A gente viu ali que o fundo tem HCTR, tem DEVA 11, tem TORD 11. O fundo consegue passar por emissões desses fundos que ele detém em carteira, consegue flipar, consegue arbitrar, consegue participar da emissão e vender a mercado e auferir um lucro muito legal. Auferindo esse lucro muito legal, ele entrega mais retorno, agrega mais valor ao cotista. Então eu gosto dessa parcela de fundo, tá? Dá para fazer um ganho de capital, um giro de carteira bastante interessante. E por mais que a gente não esteja tanto nesse momento, a gente pode ver na DRE, o fundo tem conseguido bastante retorno também desses fundos imobiliários, tá bom? Então 58,38% CRI, 29,38% FI, depois temos o fundo de renda fixa que a gente viu lá e temos caixa também, tá? Que é bastante interessante para um fundo aí ter essa gordura para oportunidades também quando passar por alguma inadimplência de algum CRI, ter caixa é sempre muito importante. Tá bom, Vinícius? Qual que é a indexação do fundo? Vamos lá. Esses 29,38 aqui é fundo imobiliário, então não entra como indexação, tá? É como se fosse nenhuma das alternativas, esse NA aqui que está escrito aqui embaixo, porque ele de fato é fundo imobiliário. 47,32% é IPCA. Então é um fundo que é muito indexado pela inflação, né? O índice de preço do consumidor amplo. A inflação a gente está vendo aí que está mais de 10% nos últimos 12 meses, então tendo esse retorno bastante alto do fundo, muito por essa indexação ao IPCA, a gente está vendo um IPCA bastante alto nesses últimos meses, né? Isso não é bom, tá, gente? Por mais que o fundo entregue mais, o nosso poder de compra está sendo muito corroído, então inflação nunca é bom, em hipótese nenhuma. Óbvio que com fundos de papel a gente consegue amenizar essa nossa perda de poder de compra, mas no geral não é bom. A gente consegue se proteger apenas. Temos CDI, 12,97% também. Depois temos CDI+, né? Depois temos o CDI, temos IGPM também uma parcela e depois a gente vai ver qual que é a taxa de aquisição média. Mas então vamos lá, IPCA e uma parcela de CDI, mas majoritariamente IPCA, tá bom? Aqui os setores, tá? Bastante amplo, mas real estate, majoritariamente a parcela do patrimônio, não é algo que tenha muito risco, então o fundo ele não está ali voltado para loteamento, para multipropriedade, que são aqueles high yield agressivo, né? Que é HCTR, DEVA e TORD 11. Então eles se expõem nesse setor muito pelas cotas desses fundos imobiliários. É um fundo que eu considero middle risk, né, gente? Assim, risco médio na sua taxa de aquisição. A gente pode até observar aqui uma taxa média de 8,49% do IPCA, CDI mais 5,03%, IGPM 9,25%. Então não é, na minha opinião, tá, algo agressivo. As dívidas são dívidas de qualidade, com bom risco de crédito, bons devedores, o que fazem aí
a taxa média nessa correção monetária, a correção monetária é indexador, mas essa taxa média, esses juros não serem expressivos, porque de fato essas dívidas não têm tanto risco quanto em alguns fundos que a gente está acostumado a ver, tem garantias bastante excelentes, tá? Então eu, na minha opinião, considero um middle risk. Tá? Outras informações interessantes aqui, movimentação do mês, antes de a gente falar da emissão, aqui. Ó, o que a gente consegue observar? Um resultado robusto no mês de outubro, que foi pago ontem, tá? Um resultado robusto mesmo, que representou esse retorno excelente aqui de 1,36 centavos, um retorno muito expressivo também nos rendimentos de FIIs, então vamos lá. Só 2% só 2 milhões, né, foi de rendimento, foi de ganho de capital, de venda desses fundos imobiliários com a oferição de lucro, tá? Uma parcela muito maior foi de realmente rendimentos, né, essa renda que o fundo, que as cotas que o fundo tem em carteira entregou, porque o mercado está muito pressionado e não tem tanto espaço para fazer esse ganho de capital, esse giro de carteira. Mas, majoritariamente, a maior parcela veio de CRIs de fato. Tá bom, pessoal? Essa era o resultado da DRE que eu queria mostrar para vocês, que é bastante interessante. Aqui a gente tem, de fato, a lâmina dos CRIs com maior especificação, tá, gente? Taxa de aquisição, IPCA, vencimento. Isso mostra bastante a qualidade da informação, a transparência, e também você vai conseguir ver uma robustez bastante grande nessa diversificação e nessa qualidade das dívidas do CRI. Beleza, primeiro ponto do vídeo mostrei para vocês, estratégia, indexação por IPCA, inflação, também temos o CDI, então surfando essa onda aí também, e cotas de outros fundos imobiliários, bastante expressiva no fundo também. Primeira parte é essa. Qual que é a segunda parte, Vinícius? Emissão. O fundo ele está passando, gente, pela sua 11ª emissão de cotas, né? O fundo ele quer captar recurso, então ele não pode auferir dívida, né? Ele não pode contrair dívida, ele emite novas cotas ao mercado e o cotista vai lá e tem o direito de comprar essas novas cotas ao preço menor do que a mercado. Para isso, tanto o fundo quanto o cotista ganhar. O fundo capta recursos e o cotista consegue cotas mais baratas. É uma oferta 476, uma oferta restrita, apenas os cotistas vão ter o direito de participar. A que preço, Vinícius? 99,75. Não, tem taxa, né, mas não está embutida no preço da subscrição. Tem taxa de 2,78, mas é o fundo, de maneira geral, que vai arcar com isso. Ou seja, todos os cotistas, você querendo ou não participar. Então, você vai conseguir comprar esse fundo imobiliário IRDM por 99,75. Ele está a mercado 106,70. Isso pode haver alguma flutuação no preço, porque eu estou filmando agora, vou lançar para vocês agora pela manhã, dia 19, e pode haver alguma flutuação do preço com o mercado aberto, mas 106,7. Uma diferença de basicamente R$7, gente. Então, é interessante para o cotista, por mais que ele tenha que confiar no fundo, querer que o fundo cresça, é interessante que haja uma atratividade nesse preço de emissão, preço a mercado. Por que eu vou me abster de comprar a mercado para comprar na subscrição? Porque o preço da subscrição está muito mais barato. E é isso que de fato acontece. Então isso é um ponto positivo. Tá? Data base hoje, dia 19/11, que eu estou lançando para vocês. O que acontece? Se você dormir cotista hoje, sexta-feira para segunda, né, para sábado, mas sábado o mercado está fechado. Se você dormir cotista, você vai ter direito. Mas como assim direito? Quanto de direito? Qual proporção? A proporção de 17,86%. O que isso significa? Se você tiver 10 cotas, você multiplica por 0,17, vai dar aí basicamente 1,7. Você arredonda sempre para baixo, você considera só o número antes da vírgula. Então você vai ter direito a uma cota. Então a cada 10 cotas você vai ter direito a uma cota a 99,75 centavos. Então essa é a proporção. Quando é que começa? Dia 24/11 você vai sinalizar para a corretora, ops, quero participar. Então beleza, você vai colocar quantas cotas você tem direito, você vai exercer e até dia 6/12 você pode fazer esse movimento. Dia 7/12 é interessante que você tenha o dinheiro na conta
para não correr risco de pagar multa ou juros pelo saldo negativo, porque vai ser debitado de você, tendo ou não dinheiro, tá bom? Período de sobras, dia 9/12. Mas como assim? A que proporção? Não tem como saber, gente. Período de sobras é em cima do que sobrou. Então, de fato, você só vai saber depois que passar esse direito de preferência, saber a adesão dos cotistas com essa emissão, aí sim. Uma proporção de 50%. Então, beleza. Você vai pegar e multiplicar pela quantidade exercida e não pela quantidade de cotas que você tem. Ou seja, você exercer 1 vezes 0,5, não vai ter direito a nenhuma. Vamos supor que você, teve direito a 4 cotas. Então, 4 vezes 0,5, 2, direito a 2 cotas no período de sobras, tá bom? É sempre sobre aí a quantidade exercida, não a quantidade total que você tem de cotas, tá bom? Dia 9/12, você sinaliza, quero participar, até dia 14/12, ok? Dia 21/12 vai ser debitado da sua conta, então é importante, fica ligado com essas datas para você não perder nenhum dinheiro. Então, uma captação máxima aí de 597 milhões, tá? Não é nada absurdo para o que o fundo já fez, mas é uma emissão relevante aí, tá bom? Essas são as informações do fundo. Agora, falando sobre portfólio, sobre estratégia, falando sobre emissão, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Vamos aqui para preço, tá bom, gente? O fundo ele está a 106,7, tá? A gente costuma dizer que fundo imobiliário de papel não se compra acima de 1,10 do VP, tá bom? Por quê? Porque o fundo ele entrega inflação no curto prazo. Ele entrega juros mais correção monetária, indexação seja IPCA, CDI, GPM. Então ele não tem essa estratégia de carrego, de poder de valorização da cota, porque ele já entrega toda a inflação mês a mês. Então, historicamente, os fundos de papéis, eles sempre voltam ao VP, eles sempre convergem ao valor patrimonial. Então não faz sentido pagar muito caro, pagar esticado, se sobrepor ao VP, tá? Então a gente estipula aí 1,10. O fundo agora se encontra a exatamente 1,10, mas aí você pensa, mas como pode ser um momento bom se está aí no limite do consenso de mercado? Gente, o IRDM11 é um dos melhores fundos do mercado. No quesito fundo de papel, na minha opinião, é o melhor junto com o REC-R, tá? São fundos aí extremamente bons, com qualidade de portfólio, estratégia e performance reconhecida historicamente. Dificilmente ele fica barato. Ele estava até pouco tempo a R$140. Ele estava a 1,40 do VP, ou seja, 40% acima do valor patrimonial. Aquilo sim é uma irracionalidade. Comprar aquele preço é uma irracionalidade. Hoje o que eu penso? Você compra a 106,70, não está absurdamente caro, mas você consegue baixar o preço em emissões. Pensa comigo, você pagou 106, mas você já vai participar da emissão a 99, vai baixar a PM e assim vai conseguir uma margem de segurança bastante legal. Não é uma recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja, mas eu falo o que eu faço. Eu tenho um fundo em carteira, na minha opinião é um dos melhores, tá? Vou aumentar a posição se mantiver assim o preço de mercado e o preço de subscrição, essa diferença. Tá? Então é sempre legal ficar atento, então participar lá nos últimos dias do direito de preferência para de fato ver se houve essa diferença no preço de subscrição e preço a mercado. Tá? Mas basicamente, a princípio, eu vou participar porque é um fundo que historicamente traz muito valor ao cotista. Tá bom? Espero que você tenha aí curtido esse vídeo até aqui, foi um conteúdo realmente que eu fiz com muito carinho. Tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que eu agradeço muito aí, a gente consegue alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. Não se esqueça, a data base é hoje, dia 19/11. Se você comprar hoje, você vai ter direito a essa emissão. Bom, um grande abraço e até a próxima.